Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo para a live 63. Vamos falar sobre a escola que você não conhece. O Rodrigo já está aí. Vou mandar solicitação para você, Rodrigão. E a gente já começa. E aí, mestre? Fala aí, tudo tranquilo? Tranquilo, e você aí? Bem também, graças a Deus. Legal. O pessoal tá entrando aí. Gabi, seja bem-vinda. Fala, Gabi! Cara, que satisfação ter você aqui na nossa live 63. Que Quero isso. agradecer, quero agradecer por aceitar participar nesse desafio, nesse momento de fazer network, de aprender mais, principalmente nesse assunto sobre família. Então, para mim é uma satisfação grande estar aqui, ouvir o que você tem para falar, que com certeza vai agregar muito na minha vida e na vida do pessoal que está ouvindo aqui. Pessoal, sejam bem-vindos. Zero Rodrigues, seja Zé bem-vindo também. Rodrigues. Seja bem-vindo. Pessoal, a gente enquanto estiver conversando, se vocês quiserem fazer pergunta, expor alguma dúvida, se você acha importante enviar para alguém, envia ou apertar nesse coraçãozinho para mais pessoas entrarem na live. Então, vai ser legal. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Mestre, fala um pouquinho de você, o que que você faz, de onde é que você é, para o pessoal te conhecer, antes de eu entrar aqui propriamente no nosso assunto. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Rodrigo, né? Eu escolhi, inclusive, esse tempo, né, na hora que a gente estava conversando, né, escolhendo o que que a gente ia conversar, porque eu sou professor, né? Não atuo Sim, hoje mais em sala de aula, tenho um negócio na área de aula particular, né? Eu sou nascido em Vitória, Espírito Santo, porém criado minha vida, né? O sotaque não nega, né? Eu criado minha vida praticamente inteira em Goiás. Fui criado inclusive no interior, fui para Goiânia e hoje estou morando em Brasília, né? Casei e vim para Brasília. Então o contexto que me leva a falar desse desse assunto é a questão, o fato de eu ser professor, né? Eu ainda, apesar de não estar em sala de aula, ainda me considerar professor. E por ter as aulas particulares, ter um trabalho, na verdade, não é bem uma aula particular, né? Eu geralmente desenvolvo projetos dentro da vida dos meus alunos. legal. E então, né, acaba que sou um pouco de empreendedor, trabalho um pouco na área de finanças também, com o mercado financeiro, e é isso aí. Legal. E você falou que é professor, atua nessa área de família. Qual é o maior déficit que você vê sobre as famílias? Seja a família dentro de casa ou fora de casa? Ó, eu vou voltar um pouco no tempo, né, para eu explicar onde eu acho que está o maior déficit, o motivo, na verdade, não onde não, o motivo do maior déficit. Sim, Antigamente, ali até os anos 70, né, acho que anos 80, a comunicação, não existia tanta comunicação assim com o mundo exterior, vamos dizer. Então, eu acho que as pessoas não pensavam tanto na questão profissional. Então, os filhos eram treinados, né, para ser bons pais de família, as filhas eram treinadas para ser boas mães de família. Então, essa questão da família era passado como herança. E a partir do momento que eu acho que as pessoas começaram a ver possibilidades, começaram também a, a treinar seus filhos agora para alcançar de repente lugares que eles sonhavam, que eles achavam que não era possível,
às vezes viram que era possível, mas já não tinha, vamos dizer assim, idade, né, de seguir aquilo lá. E começaram a treinar seus filhos, então, para serem bons profissionais. Então, acho que esse é um ponto muito importante, que os pais pararam de treinar seus filhos para serem bons familiares, para serem bons em relacionamentos, e começaram a preocupar com a parte de serem bons profissionais, com a parte acadêmica. E eu acho que a questão familiar foi bem nesse ponto que tudo começou. Assim, é a minha opinião, né? Vamos dizer assim, a minha opinião acho que é isso. A questão de os pais estarem muito preocupados com os filhos se tornarem bons profissionais. Eu acho que a questão de serem boas pessoas antes de serem bons profissionais, na verdade, acho que é necessário que sejam boas pessoas antes que sejam bons Bons profissionais. profissionais. Então, acho que o maior, o início, na verdade, do erro da família começa aí. Né? Mas, enfim, tem várias nuances, né? Que eu acho que, de maneira geral, né? Obviamente, não é toda família. Quando eu falo isso, né? A gente fala de um cenário moderno, de um cenário contemporâneo que não dá para você englobar 100% das famílias. Eu acho que tem muita gente acertando, né? Muita família. Eu acho que principalmente, acho que de uns 2, 3 anos para cá, eu vejo muitos pais corrigindo, né? Coisa que há um tempo atrás eu não via, né? Só falar uma coisa aqui rapidinho. Eu tive uma entrada na sala de aula muito precoce, né? Então, Uhum. eu saí da escola em 2006. Então, em 2006 foi o meu último ano como estudante. Em 2008, ou em 2007, eu ainda trabalhei dentro da escola. Eu era fiscal de prova e tudo, estava lá. E em 2008 eu já era professor. Eu comecei a dar aula com 19 anos, né? Muito novo. Bem sério. E eu consegui já ver essa distância nesse intervalo muito curto de que eu saí, né, da escola como estudante, entrei na escola como professor, já consegui ver uma distância muito grande de comportamento e perceber essa geração que vinha sendo uma geração que estavam sendo treinados simplesmente para ser bons profissionais, e essa parte de família foi um pouco deixado de lado. Acho que tanto foi um pouco deixado de lado que a gente vê hoje um assunto que eu acho muito sério, né? A banalização do casamento. Né? As pessoas não têm tanto compromisso quando vão casar, acho que se der errado a gente separa e não preocupam, né, em realmente manter aquilo lá e entender qual que é o propósito de fato do casamento. Rodrigão, esse pouco minuto que você deu essa introdução já valeria muito a nossa live. Por Que que eu estou isso. falando isso? O que você falou realmente é muito verdade. Antigamente, apesar de eu ser novo, mas eu não sei se você reparou, eu não sou brasileiro, eu sou de Angola, mas eu Sim, moro aqui no Brasil. A educação lá é muito diferente em relação aqui. Eu falo mais que a educação que os meus pais passaram para mim é muito diferente da educação que os pais atualmente passam para os filhos. Não sei por conta do país ou do continente ser pouco desenvolvido a questão de tecnologia, mas em 2014, 2013, não, 2004, 2005, eu fui para um internato, né, um orfanato, um lugar lá, e acredito ou não, ainda não existia celular para se comunicar com a minha família que estava longe. E uma das formas que eu tinha para me comunicar com a minha família era através do orelhão. E o orelhão, eu só conversava com eles, com a minha família, uma vez por semana. Porque no internato, no espaço, você não pode sair toda hora, né? É um lugar que tem bastante controle. Então, eu só saía no sábado, e esse sábado era o dia que eu tinha a oportunidade de conversar. E eu não conversava 2, 3 horas, 4 horas. Não, era 20 minutos.
E eu fui criado assim, né? Na minha vivência, os meus pais foram. Eu fui criado com. Quando eu cometia algum tipo de erro, os meus pais me batiam, pegavam chinela, pegavam uma colher de pau, pegavam um fio de energia. Eu fui criado assim, desse jeito, de forma. Até parece radical para a geração atualmente, mas é desse jeito que eu fui criado. E eu sei que aquela criação que eu recebi me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Me ajudou totalmente. E é isso que você falou que agora, atualmente, os pais, os responsáveis, né? A família está preocupada mais em formar um profissional melhor. Esquece-se de que precisa formar primeiro um filho melhor para que ele seja um profissional melhor. Então, hoje em dia, o que eu vejo é que as ordens estão invertidas. Né? E por isso é que eu falei que nesse primeiro momento que você falou, já valeu praticamente a live, que já valeu a nossa estadia aqui. Mas, como você me passou os tópicos, eu vou estar rebatendo as perguntas e você vai, vai dar continuidade consoante aquilo que você preparou. E, pessoal, fiquem à vontade, podem comentar, podem, não sei se já tem comentário aqui, podem comentar, podem deixar perguntas, que vai ser muito legal desenvolver o tema aqui. Rodrigão, você... Só um minuto aí. Sim, fala Você aí. fala, em cima do que eu preparei, eu não preparei nada não, viu? Eu só Tá, venho. então tudo bem. Na verdade, Você é professor, como um bom professor, já tem a aula preparada e não, tal. na verdade já há alguns anos. Eu não preparei especificamente para esse momento, né? Mas eu venho sendo preparado há alguns anos. Você estava falando aí da questão da criação, né? O Zé Rodrigues, que entrou aí, é meu pai, tá aí hoje para escutar. Eita, Ele... se você falar alguma coisa. E meu pai, ele me bateu algumas vezes, né? Não dá para falar que foram muitas, não, mas eu realmente eu apanhei algumas vezes. E eu agradeço muito, né? Quem tem mais pessoas aí também que eu ainda tô sem óculos, né? Mas eu vi alguns entrando aí. O Aham. Edu, que é meu primo, que também conhece aí meu pai, né? Minha esposa também tá aí assistindo a gente. E ele sabe da pessoa que é meu pai. Meu pai, ele é uma pessoa muito sábia, né? E eu tenho uma referência muito grande, igual a gente falou um pouco de família, de casamento, eu tenho uma referência muito grande, que é meu pai, né? A minha mãe aí também, a Tá Tereza toda a acabou de família entrar. aqui. Toda a família. Tá certo. E assim, meu pai e minha mãe realmente muita referência para mim, nessa questão de família. Eu nunca presenciei uma briga dos meus pais, né? Obviamente que eu sei que já existiram, né? Em todo casamento existe algumas divergências, mas sempre souberam, né? Resolver isso, sempre tiveram inteligência, né? Para resolver isso, sempre foi algo fundamentado em princípios cristãos, né? Que dá esse valor para o casamento, né? Que o casamento é o que a gente tem de mais importante aqui na Terra, né? A Sim, coisa dizem mais que é a importante. instituição de Deus aqui na Terra, né? Isso, então quando você. Olha o Thaleson aí, Thaleson, dá um oi pra mim também. Tá? O Thales foi criado junto comigo, praticamente, meu vizinho lá, um irmão pra mim. Então, Que legal. realmente eu acho que o tópico fala, né, da escola, mas eu acho que a escola se tornou o que é hoje, principalmente pelo que a família é, né? Sim. Mesmo antes de você perguntar, né? Deixa eu falar algumas coisas aqui. Uhum. Tem uma charge que ela ilustra, né? Vou contar aqui, narrar o que está lá, né? Então a parte iconográfica da charge, né? A figurinha da charge diz, tem um casal com seu filho do lado na frente da professora, né? Obviamente naquele momento, né? Não sei se você viveu isso, né? Mas é algo tradicional aqui quando acaba cada bimestre, né? Que fecha um ciclo dentro da escola, os professores vão à escola receber as notas.
né? Sim. Eles vão lá receber as notas e conversar com os professores. E aí tem uma charge aí falando lá, 1989. Então tá um menino com notas ruins, né? A professora lá sorridente e os pais olhando para o filho. Que notas são essas? E aí tem em 2009, né? Essa é uma charge de 2009, aí já 12 anos aí atrás. Aí tem a mesma situação, só que aí os pais estão cobrando da professora. Que notas são essas? Né? Então, houve essa inversão de valores. Por isso que eu estou te falando que eu estava falando isso. O tópico é para falar da escola, né? O meu objetivo hoje é falar algumas coisas da escola. Eu acho que muita gente não conhece porque nunca esteve dentro da escola como professor, né? Então eu estive de Sim. um lado que acho que pouquíssimos pais já estiveram. Então esse é o meu objetivo. Mas antes de falar da escola, acho que o motivo da transformação da escola não ser mais aquela que eu estudei, né? Que meus pais estudaram, que os pais dos alunos hoje estudaram, é a mudança da família. Eu acho que essa charge representa muito bem isso aí, né? Sim. Antigamente falava-se que a escola, a família dentro de casa é o primeiro, é a primeira escola, né? É o lugar onde os Uhum. alunos, né? Os filhos devem marcar os seus primeiros passos no que diz respeito à educação. E só depois é que eles seriam um bom cidadão, um bom estudante dentro das salas de aula. E veja-se totalmente que esse conceito que antigamente que eu recebi, no caso eu tive a oportunidade de receber essa educação, hoje em dia já não se passa mais. Se você for para as casas agora, você não vai ver pessoas a lerem um livro, crianças, né? Não vai ver crianças a mexerem a um jogo didático, você não vai ver crianças montarem um quebra-cabeça, você não vai ver crianças a brincarem. O que você vai ver? Sentadas no sofá, mexendo no celular, e talvez aquela pessoa está mais de 2 horas, aquela criança está mais de 2 horas assistindo o celular, vendo Netflix, assistindo desenhos animados. E a gente sabe, que a gente que trabalha com tecnologia sabe que isso danifica muito o pensamento, o intelecto da criança, né? Então, há realmente os valores invertidos. O Thales falou, meu irmão, vou entrar em cliente, parabéns pela iniciativa. Agora aqui, eu queria falar das características, quais são as características de geração de pais, né? Que um dos tópicos, o primeiro tópico que você me passou aqui, né? As características de geração de pais. Fala mais um pouquinho sobre isso. Então, é justamente o que eu comecei falando, né? Acho que a principal característica dessa nova geração de pais é ter uma preocupação muito grande com com a questão profissional, né? Ah, Então, sim, sim. e a gente tem quem está sendo pai por agora, né? Os pais de agora tem isso e às vezes não está tão bem fundamentado sobre o que é a família, qual que é a importância da família, o que a família gera para a criança, né? Sim. Então eu acho muito mais importante essa questão humana, né? Igual dá um exemplo aqui, né? Eu estudei numa boa escola, né? Mas a questão de vamos pegar alguém que não teve essa mesma base acadêmica, né? Sim. O rapaz que acabou de sair da live aí, que é um irmão para mim aí, é o Thaleson. Ele é um cara que ele estudou na escola pública a vida inteira. Saiu da escola pública, entrou numa faculdade que não tem nenhuma expressão, né? Fez um curso comum, né? Ele fez uma administração, então um curso que muitas pessoas às vezes nem sabem o que vai fazer, escolhe administração, são poucas as pessoas que o coração realmente bate, né, pela administração, e fez esse curso. E hoje é uma pessoa muito bem sucedida, né? Falando Sim. profissionalmente. Mas ele teve uma formação pessoal boa, entendeu? Então, assim, o pai dele, eu considero muito o pai dele, hoje inclusive é um pastor,
o pai dele é uma pessoa muito sábia, né? Então, é, o, essa questão de você formar uma pessoa antes de formar o profissional, eu acho muito importante, porque e os pais estão deixando isso um pouco de lado, né? Enfim, focar agora nessa questão dos pais. Então, os pais estão deixando isso um pouco de lado, de formar realmente uma boa pessoa. Porque, na verdade, eu acho que essa geração de pais de agora já são pessoas, muitos já são essas pessoas que foram treinadas para serem bons profissionais, né? Então, eles querem passar isso adiante, né? Então, tem essa questão da desvalorização da família, de também no mundo atual é normal que o pai e a mãe trabalhem, né? Então, por muitas vezes o pai e a mãe trabalham, quando chega em casa não dá aquela atenção que deveria dar para o filho. E aí a hora muitas vezes entra a questão da tecnologia e tudo, né, do celular, do computador, mas eu acho que eu não sou uma pessoa de ficar culpando a tecnologia, não. Tá? A tecnologia ela está tampando um buraco que, se ela não existisse, ia ter outra coisa, né? A tecnologia, o aluno, né? O aluno não, a criança em si, ela está tão ligada à tecnologia, né? Ela dá tanta atenção para aquilo lá, porque muitas vezes ela não tem a atenção dos pais, né? Porque você tem pais que trabalham muito, eu não, né? E chega em casa e às vezes está cansado, não dá a atenção que deveria dar, então já não esteve com o filho durante o dia, né? Às vezes o filho fica com babá, né? Né? Eu acho que um pouco melhor ainda, né? Quando é com babá, pelo menos é com a avó e tudo mais, mas não fica com os pais. E muitas Uhum. vezes aí tem aquela questão dos pais querem aí ganhar o filho, já que não dá atenção, querem ganhar o filho com um presente, né? Dar um celular novo, um jogo novo, uma coisa assim. Então, acho que esse perfil de pais que não dão tanto valor à família, que não consegue dar essa atenção que o filho precisa, né? Porque tem se você for olhar no histórico de todo adolescente que chega no extremo da rebeldia, ele tem um problema de falta de atenção em casa, Uhum. né? Então, hoje a gente tem muito disso, né? E eu falo isso com uma certa propriedade porque, enquanto professor, eu tive alunos muito rebeldes, né? Só que eu, como professor, eu dava atenção para eles. E aí, muitas vezes, comigo não tinha rebeldia. Por quê? Porque eu percebi que ele era um aluno, e aí é até algo que eu vou falar um pouco mais para frente, né? Mas aí você vai escutar dentro de uma sala de professores, todo mundo falando mal do aluno, que o aluno é isso, que o fulano é isso, tem que falar com o pai dele, tem que falar isso, tem que falar aquilo, mas nenhum professor faz alguma coisa efetivamente. Entendeu? Então, assim, por mais que é responsabilidade do professor, não, mas por que não fazer? Se você tem esse potencial para fazer, entendeu? Então, Uhum. enquanto professor, eu era um professor que chamava os alunos, sentava, conversava, né, chamava para uma prosa, conversava coisas da vida, conversava coisas brincando, dava essa atenção, principalmente para os que eu via que era muito rebelde, né? Então, Uhum. acaba que essa falta de atenção que os pais dão, essa falta de valorização da família, e às vezes o pai fala, eu dou tudo, que são todas essas condições para ele ser o bom profissional, dar bom estudo, dar bons equipamentos, dar acesso à informação, paga bons professores, faz tudo, mas falta essa questão da atenção, da família, de valores, de princípios. Então, acho que o principal erro da família é isso aí, hoje, né? Legal. O Zé Roberto, Zé Rodrigues, né, o seu pai, disse o seguinte: o Edu Borges é especialista na questão da tecnologia na infância. E tem livro escrito a esse respeito. Que É, legal. O Edu tava aí, não sei se ele tá ainda, acho que ele saiu. O Edu tem uma vida muito corrida. Ele é uma pessoa dessa área aí. Quando você falou também das crianças e tal, de estarem muito
em frente aos celulares. A Vânia comentou aqui, disse também que tem a TV também, né? A TV também tem essa influência, né? Principalmente nessa geração de hoje. Você falou das características dos pais, dos professores e as características dos alunos. Então, dos professores, eu queria, antes de chegar nos alunos, eu queria falar mais um pouco dos professores. Sim. Né? Então, assim, às vezes nem parece que é um professor que está falando, mas eu acho que a gente tem professores muito despreparados. As pessoas que são professores hoje, obviamente, tudo que eu estou falando, gente, é de uma maneira geral, né? Então, às vezes nem é a maioria, mas é porque existem muitas pessoas assim. Então, tanto na questão da família, quanto na questão dos professores, quanto na questão do aluno, vai ser desse jeito. Então, mas a maioria dos professores hoje que estão em sala de aula são professores despreparados para serem professores. Vamos, né, devagar aqui, então. Primeiro, vamos colocar dois cenários que existem, né, no Brasil. É totalmente diferente a escola privada da escola pública. Sim. Né? E tem problemas totalmente diferentes. Na escola pública, eu nem tenho tanta propriedade para falar assim da escola pública, porque eu nunca fui professor de uma escola pública, né? Mas o estágio que eu fiz na faculdade foi um estágio em escola pública. E eu tive algumas participações também. Dei aula, igual teve um professor amigo meu que ia casar, ele era professor de uma escola pública, eu passei uma semana lá substituindo ele, né? Dei algumas aulas assim substituindo, então conheci o cenário da escola pública assim. E também conheci muito professor de escola pública, até mesmo dentro da faculdade. E dentro da escola pública existem duas classes de professores. Os professores que são os professores efetivados e os professores por contrato. Né? Explicando isso aí, porque acho que, de repente, muita gente não faz ideia de como que é isso. Os professores efetivados são aqueles professores que prestaram concurso. Professores por contrato, né? porque os efetivados não conseguem cobrir toda a área. Na verdade, eu acho que era só abrir mais concurso, mas não faz isso porque os professores contratados custam bem menos, né, do que os professores efetivados. E os professores contratados, né, vamos primeiro para o perfil, obviamente, de maneira geral, desses professores. São professores novos, pessoas que acabaram de formar, que, na verdade, acabaram de formar, não, nem formaram, a maioria deles nem formaram. Muitos, igual quando eu fazia estágio, eu conheci um menino que ele fazia ciências contábeis e era o professor de matemática de uma escola, através de um contrato, né? Então era professor de matemática de uma escola pública, era um menino tinha acabado de completar 18 anos, né? E era esse professor de matemática. Então, esse professor não tem o que questionar sobre o despreparo dele. Ele nem tem vontade de ser professor, porque ele não faz um curso de licenciatura. Ele estava ali justamente porque foi um emprego que apareceu enquanto ele estava na faculdade. Né? 18 anos, eu me vejo com 19 anos, quanto eu era um professor despreparado, mas pelo menos eu estava buscando me preparar, ele não tem muita intenção em se preparar para isso. Né? Então, é muito jovem, então falta experiência, falta vontade de aprender, porque geralmente esses professores, né, tem muitos que nem são da área, nem buscam a área. Então, não tem nem muito o que dizer sobre esse perfil. E os efetivados dentro do colégio público são professores, a maioria passou no concurso, então ele vai lá e dá aula, ele está no concurso só porque ele quer ganhar o salário dele, né, todo mês lá e tudo, e pagar de qualquer forma pagar as contas, e dando aula boa ou dando aula ruim, eles vão receber do mesmo jeito, então eles preferem não gastar tanta energia, não se esforçar tanto, né? Verdade. Então, a maioria dos professores efetivados são assim, inclusive eu conheço professores do estado que também dão aula em iniciativa privada, que é um show na iniciativa privada, a hora que chega no colégio público, é uma aula muito mais ou menos. Né? Então, existem dois professores, é uma pessoa só, mas são dois professores diferentes. Legal. E quando a gente vai para a escola... cenário da escola particular, então aí melhora um pouco a questão do profissional, porque ele tem que produzir,
porque se ele não produzir, né, ele não recebe. Só que aí Sim. eu acho que aí já é uma questão da limitação da estrutura que a gente tem do país como um todo. Porque eu fui professor por algum tempo e chegou num ponto que eu falei assim, nossa, eu não queria viver ganhando só isso, eu queria ganhar um pouco mais. O que eu posso fazer para ganhar mais? Eu falei assim, se eu quero ganhar mais, eu não posso ser professor, a realidade é essa, né? Uhum. E aí tive uma outra oportunidade dentro da educação ainda, no Museu de Ciência, não deu certo, enfim. E aí, de repente, eu tinha saído das escolas, essa outra oportunidade mesmo não tinha dado certo, eu tinha que procurar alguma coisa. Nesse momento, eu conheci o mundo. Então, assim, enquanto eu era só professor, que eu tinha saído da escola, entrei na faculdade, aí voltei para a escola como professor e viver só aquele universo, eu deixei de enxergar muita coisa. Então eu acho que o professor ele é submetido a muito, são poucas experiências. O professor são submetido a poucas experiências. Uhum. Então por ele ser submetido a poucas experiências, ele consegue passar pouca experiência também. Então o Sim. máximo que ele vai conseguir passar, de fato, é o conteúdo. E eu acho que a função do professor não é ensinar conteúdo, né? Pode parecer uma viagem, eu estar falando isso, pô, como que a função do professor não é ensinar conteúdo? Mas acho que o professor, antes de ensinar o conteúdo, ele tem que ensinar o aluno a pensar, tem que formar Sim. um ser pensante, um ser crítico, né? E não uma pessoa, porque a informação ela está em todo lugar. Se você quer aprender, igual eu sou professor de física, né? Uhum. Então vamos lá, você quer aprender um pouco sobre eletricidade, se você coloca no YouTube, você acha uma videoaula específica, se você quer falar da eletricidade do motor elétrico do Tesla, você acha um vídeo específico disso no YouTube. Então qualquer informação, ah não, eu quero só aprender o que é campo elétrico. Vai lá no YouTube que tem um vídeo falando nisso, tem livros falando nisso. Então o conhecimento ele está em todos esses lugares. Agora, a pessoa pensar para conseguir chegar nesse conhecimento, acessar esse conhecimento, conseguir ter um pensamento crítico e falar, pô, isso aqui é verdade, isso aqui talvez não seja, procurar outras fontes. Eu acho que a principal função do professor seria isso. Uhum. E muitos professores, eles não conseguem ensinar a pensar porque eles vivem num mundo que eles mesmos não enxergam todas as possibilidades, né? Então, assim, o empreendedorismo, para mim, era uma coisa, assim, até utópico, vamos dizer assim, para a minha realidade. Depois eu percebi que era algo muito acessível, eu estava bem ali. Eu morria de medo. Eu fiz o meu primeiro curso de mercado financeiro há quase 3 anos atrás, né? O mercado não entendia nada. Eu falava assim, eu não vou entender nada disso nunca. A hora que eu fui ver, eu falei assim, gente, como que, né? E nem isso, nem só isso. Como eu sou professor de física, eu não tenho muito Uhum. acesso eu não tenho muito contato com outros conhecimentos, vamos dizer assim. Por exemplo, eu não sabia, se você pegar aí 6 anos atrás, eu tenho 32 anos, então há 6 anos atrás eu tinha 26. Se você me perguntasse qual que era a função de um senador, eu não sabia. Então, assim, eu não entendi a Uhum. própria política do meu país. Então, e era professor, e estava em boas escolas, inclusive. Né? Então, Uhum. como que um professor de uma boa escola não tem um conhecimento mínimo desse? Né? Então, assim, não que isso vai interferir na minha aula como professor de física, mas para eu falar de possibilidades, né, ensinar o aluno a ter um pensamento crítico, eu acho que eu preciso de ter mais informações, de conhecer mais cenários. Então, Sim. a gente tem uma geração de professor muito despreparado, que só quer ensinar conteúdo, que só quer igual. Eu, por muito tempo, eu só queria ensinar física. Falava, nossa, a física é tão legal, só quero ensinar física. A partir de um momento eu falei assim, pô, eu não tenho que ensinar física, eu tenho que ensinar o meu aluno a aprender física. Porque por mais que ele não aprenda comigo, daqui 2, 3 anos, quando ele sair da escola, ele sabe pensar e ele consegue aprender sozinho o que ele precisa aprender, e não só a física. Então a escola não está cumprindo com esse papel de formar bons pensadores, principalmente por conta de uma limitação dos professores, de você ignorar completamente as outras áreas. Tanto que meu último ano em sala de aula, eu já tinha parado de dar aula, né? E aí Uhum. recebi um convite para voltar para a sala de aula em 2019. 2019 eu já tinha, né, montado empresa, já tinha feito curso de mercado financeiro, já estava
Eu tinha conhecido muito mais esferas, né? Coisas lugares que eu nunca imaginava pisar, eu já tinha pisado. E eu voltei com uma postura totalmente diferente, né? E aí eu cobrava principalmente dos alunos um compromisso e um comprometimento deles com aquilo lá, Uhum. né? Com a escola. Por quê? Porque isso são características importantes, né? Então, assim, Sim. eu não estava cobrando ele ser inteligente, não. Eu não estava cobrando ele aprender, não. Eu tinha algumas formas de cobrar o aluno, de avaliar o aluno, de avaliar justamente esperando que ele levasse aquilo lá com responsabilidade, tivesse Uhum. responsabilidade com aquilo lá. E a escola, né? Eu saí da escola porque a coordenadora veio conversar comigo e eu, né? Confesso que eu não fazia tanta questão assim, né? De passar por cima de princípios meus para permanecer na escola. Não chegava a esse ponto a questão que eu fazia de permanecer lá. Ela virou para mim e falou assim: olha, os nossos alunos não estão preparados para não tem maturidade para isso ainda. Eu falei, pô, então, se todo mundo cobrar essa maturidade deles, eles vão ter. Mas aí eu tenho que dar Sim. nota do além, tem que considerar a coisa do além, né? E se era só um menino fazer o simples. E realmente era muito simples se dar bem comigo na escola. Só Uhum. que às vezes não era fácil, era simples. Exigia um pouco de suor do aluno. Aí ele Sim. estava acostumado sempre a ter alguém para fazer. Essa geração sempre tem alguém para fazer. Sempre tem um aplicativo que faz o serviço. Sempre tem um maquinário que faz o serviço. E às vezes tem uma pessoa que faz o serviço. Né? Uhum. Então tá nascendo uma geração muito fraca por conta disso. Então, eu É, acho que. sim, fala aí. Eu queria comentar Aham, antes que a gente pode, fica à esqueça. vontade. Né? Eu Eu, falo demais, né, amigo? não, eu Pode atropelar aí. queria, na verdade, ler o comentário do Arthur. Ele disse: é muito triste ver essa realidade. Quando você falou que os professores estão mais preocupados em passar conteúdo do que passar o ensinamento ou a maneira como o aluno deve resolver um problema. Ele continua falando: uma notícia boa foi que em Tubiara, uma escola municipal se saiu melhor do que as privadas no Enem. Então, você consegue ver pelas falas dele, pelo comentário, que há uma certa dificuldade da maneira como, né, os professores, quando as pessoas que estão diante das salas de aula ensinam o conteúdo, né? É aquilo que você falou também. Eles só estão mais preocupados em ensinar o conteúdo e não a ensinar o aluno, né? Aquela pessoa que está aí sentado, a resolver um problema de forma inovadora ou de forma criativa, né? Então, É, na- eu acho que é muito importante. Por exemplo, eu penso daqui a 2, 3 anos trabalhar com esse negócio de educação também. É um negócio que eu estou gostando muito e eu acho que um dos diferenciais que nós, eu falo nós, porque eu penso em trabalhar com educação como professor Uhum. daqui para o futuro. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa levar como diferencial é ensinar, né, mostrar no aluno, mostrar nos alunos a maneira de resolver um problema e não simplesmente em adquirir conteúdo para passar de ano. Que foi isso que nos ensinaram nos anos anteriores, né? E lá no fundamental, no ensino médio, até na faculdade, né? Foi isso que nos ensinaram. E acho que a nossa revolução, né, deve ser que daqui, desde o momento que a gente percebe que a maneira que a gente recebeu os conteúdos, né, precisamos repassar, mas de forma que o aluno aprenda, né, de forma que o aluno estuda não simplesmente para passar de ano, mas para que ele resolva um problema e que tenha uma forma diferente de encarar as situações, seja empreendedora, seja situações do dia, de forma bem diferente. Agora, para você dar continuidade, eu queria tocar aqui no último ponto, já para a gente, você vai falar um pouquinho aqui, né, e para a gente ir já para a reta final da nossa conversa aqui, que é, com esse cenário que a gente viu aqui, né, como pode ser
prejudicial e o que podemos fazer para evitar efeitos prejudiciais para gerações futuras. E o pessoal pode comentar, tá? Fiquem à vontade, essa live é democrática. Pode Ó, ficar à vontade. é, então, o primeiro ponto, Olha, né? seu pai falou aqui, ó, esse comportamento de estudar para passar de ano é antigo. Então, É, infelizmente, alguns professores, alguns profissionais atualmente ainda insistem em passar esse modelo antigo de resolver, de tentar passar alguma coisa para os alunos. Mas só que eles se esquecem que nós estamos em épocas totalmente diferentes, tá? Estamos em ó, épocas, situações totalmente diferentes. o pensamento crítico no meu pai, eu acho que foi uma coisa inata, né? Ele nasceu com isso aí, porque ele nasceu no interior, né? A família de sangue, a mãe de sangue dele, né? Mesmo morreu no parto dele. E então, obviamente, ele não teve uma estrutura familiar tão boa, né? E, enfim. E morava na roça mesmo, né? Todo mundo trabalhava lá e ele resolveu que não queria aquilo e o povo falava que ele não ia dar em nada porque ele não gostava de trabalhar, mas é porque ele não aceitava que era aquilo, tudo o que havia para ele, né? Tudo que tinha para ele. E foi atrás, né? Não aceitou aquilo lá para a vida dele e realmente foi atrás. Espera aí. E aí, o que acontece? Conseguiu prosperar na vida, conseguiu se dar bem na vida, né? Ao contrário do que todo mundo falava, ele conseguiu ter criticidade suficiente de falar assim, olha, alguém falou para ele, não é assim. Ele falou assim, uai, por que será que não vai ser assim? Né? Uhum. Então, obviamente, você tem que ter uma certa sabedoria até para questionar, né? Você tem que saber quem que está te falando, qual que é a propriedade de quem está te falando. Porque Sim. hoje, meu pai, com a experiência que ele tem, se falar assim, olha, não é esse o caminho, eu vou pesquisar no máximo porque que não é esse o caminho, né? Eu sei que ele tem uma estrada mais comprida que a minha. Mas, enfim, voltando aí para o que você falou, eu acho que a gente tem que sempre buscar o que está ao nosso alcance. A gente tem que fazer o melhor com o que temos nas mãos, né? Sim. E então, o que acontece? Se eu falar para você o que seria o remédio para isso, a gente ia ter que mudar o país inteiro, né? Uhum. Então, em primeira coisa, a gente tinha que tinha que dar mais uma atenção para a sala de aula, ia ter que mudar toda uma cultura. Na verdade, esse processo aí, se a gente começasse ele hoje, eu conto no mínimo 100 anos para frente para Assim, começar a andar. tem coisas, Rodrigão, que por mais que a gente faz total esforço, nunca vai conseguir mudar totalmente. Nem, maior parte das vezes, nem 50% a gente vai conseguir mudar. Né? Eu falo no sentido geral, não simplesmente Não, na sim. questão de educação. Né? Agora, por exemplo, tem uma frase, não me lembro quem é o autor, diz que se a gente, por exemplo, num oceano, se a gente tirar uma gota, claro que a gente não vai notar que essa gota saiu, mas aquela gota fez falta, deixou de ser um oceano. Não deixou de ser um oceano, mas deixou alguma parte saiu desse oceano. Então eu acredito muito que se, por exemplo, já temos 11 pessoas aqui, que legal. Por exemplo, esse debate aqui, essa conversa que a gente está tendo, se a Vânia também abrir uma live, se o seu pai, se as pessoas que estão aqui na live decidirem falar também sobre esses assuntos, sobre essas situações, acredito que vai haver uma melhoria, né? Se bem que pode ser em passos lentos, em passos devagar, mas vai haver alguma coisa É, acontecendo, né? Salvador, eu acho que uma frase que eu ouvi uma vez também, não faço a mínima ideia de quem, mas que eu acho que ela traduz um pouco melhor o que você quis dizer, é que
toda grande jornada começa com o primeiro passo, Isso. Acho que foi do né? Mahatma Gandhi. Então, toda grande jornada começa com o Isso. primeiro passo. A gente tem que dar o primeiro passo. Então, falando sobre o que a gente pode fazer para evitar isso, eu acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Então, eu Sim. coloquei pontos aqui da ótica do professor, do aluno Do aluno. dos pais, né? O Sim. aluno, gente, o aluno eu acho que ele é um produto, entendeu? Eu nunca vejo ele como um culpado. Ele pode estar fazendo o que for, eu nunca vejo ele como um culpado, né? Então, enquanto é adolescente, criança e adolescente, eu acho que é muito do que acontece dentro da casa dele, principalmente dentro da casa dele, ele é um produto daquilo lá. Embora tenha muita coisa que eu acho que seja inata, cada um nasce com umas características, um tem uma tendência maior para um lado, outra tendência maior para o outro, mas eu acredito que com sabedoria a família conseguiria contornar aquilo. Então acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. A primeira coisa, se você é pai, se você é mãe, a primeira coisa é passar valores, passar princípio, ter uma preocupação em formar um bom ser humano, né? Dar toda a atenção que ele precisa, né? Então, Uhum. a atenção que eu falo é uma atenção física mesmo, uma atenção de Sim. olhar, se seu filho chamar, você não ignorar, sabe? Por mais que você vá falar para ele, fala assim, olha, eu estou conversando daqui a pouquinho, só um minutinho, né? Eu já vou, e depois realmente, a hora que acabar aquilo ali, volta, dá aquela Uhum. atenção. Então, acho que a primeira questão é essa, você ter essa preocupação, né? Eu, enquanto cristão, eu tenho uma fala que é o seguinte, por mais que você não seja, por mais que você não acredite, o modelo cristão, ele é o modelo mais eficiente de se viver que eu conheço, né? Então, as pessoas, eu não conheço nenhum casamento bem fundamentado no cristianismo que faliu, que ruiu. Eu não conheço nenhum que tinha marido e mulher bem fundamentado dentro do cristianismo, que o casamento faliu. Todos os casamentos que eu conhecia por dentro, assim, que deram errado, eles não tinham esse fundamento. Por mais que era um casamento de cristãos, faltou alguma característica do casamento cristão ali. Então, isso eu estou dando um exemplo pro casamento, mas vale para qualquer área da vida. Eu acho Sim. que o cristianismo é um modelo muito eficiente de se viver. Então, passa princípios, né? Por mais que você não seja cristão, lê lá os 4 evangelhos, entenda quem que era Jesus Cristo, entenda a forma dele de pensar, como que ele tratava os relacionamentos dele, e crie seu filho para ser parecido com aquilo lá, né? Que o alvo seja aquilo lá, né? Então, Sim. eu acho que o primeiro passo, principalmente a maioria aqui pelo menos que eu sei, né, tá principalmente na posição dos pais. Então, o primeiro passo é isso aí, né? Eu acho que na verdade o mais importante é isso aí, é dentro de casa, porque eu acho que a escola hoje é um reflexo dos pais, né? Reflexo. Sim. Ixi, minha câmera parece que apagou aqui. Tá me vendo aí ainda, Salvador? Eu estou te Minha câmera ouvindo. aqui, minha câmera aqui para mim, pelo menos, aí voltou. Voltou. Então, assim, é, é, eu acredito que falta muito essa questão de formarmos mais seres humanos, Sim. preocuparmos mais com as pessoas, né? Então, assim, Uhum. tem gente preocupada, que meu filho vai lá para a escola, vai escutar coisas sobre ideologia de gênero, vai escutar coisas sobre comunismo, marxista e tal. Acho que não é coisa que você tem que preocupar se você fundamenta muito bem dentro da sua casa. Isso vai acontecer? Vai. Mas ele vai escutar o outro lado também. Tem professor de tudo quanto é jeito que vai falar tudo quanto é besteira lá dentro da sala de aula. Então, você que tem que plantar a sementinha. Se você plantar, lá a terra é sua. Se você plantar e aguar, vai nascer o que você plantou e aguou. Né? Por mais Uhum. que por um tempo pareça que vai para um caminho errado, eu acho que no final acaba indo aí. Então, acho que o que a gente pode fazer, principalmente, é lutar para formar seres humanos. E se tem algum professor me escutando também, é um professor ser um pouco mais humano, focar nessa parte de ensinar o menino a pensar, de formar seres humanos, de gerar bons relacionamentos dentro de sala de aula. Acho que é principalmente isso aí. Legal. A Vânia falou,
o aluno educado com princípios cristãos leva menos problemas para a vida. E a Julinha falou, a criança na escola é um reflexo dos pais. Realmente, isso que a Julinha falou, volta àquilo que a gente começou, né? Que a gente falou da educação, que antigamente a família, a educação que os filhos recebiam dentro de casa equivalia mais comparado à educação que os alunos recebiam nas escolas, né? Então, isso que a Juliana acabou de falar, praticamente faz todo... É meio que um resumo daquilo que a gente começou falando, né? E você, antes dela comentar, você terminou rebatendo com esses pontos principais. Cara, que momento muito bom, eu pelo menos gostei desses 40, 50 minutos que a gente passou aqui. Tinha 11 pessoas desde o começo da live até agora tem 12, então quer dizer que o pessoal gostou muito do conteúdo. E eu queria agradecer por vocês estarem aqui, por honrarem as vossas presenças, os vossos comentários, o vosso contributo. Com certeza a gente está a formar uma sociedade melhor, não só um Brasil melhor, não só uma Angola melhor, mas um mundo melhor através dessa troca de ideias, essa troca de experiência, que é muito bom para o nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento do nosso país, da nossa nação, né? E, Rodrigão, dá as últimas considerações para encerrar aqui a live. Salvador... O Fred falou que quer outra live. O Zé Rodrigues falou, estão de parabéns, muito bom. Cara, se quiser, a gente pode marcar uma outra live no seu perfil, que vai ser muito legal participar também. Dá aí o comentário final para a gente encerrar a live aqui. Bom, então, primeiro eu queria agradecer, Salvador, tanto a você, né, quanto a todo mundo que participou aí, né, muita gente que eu conheço aí, consideração de muita gente aí que eu amo. Então, queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado mesmo, foi um momento muito bom, muito gratificante para mim estar aqui junto com você, né? Parabéns aí pelo projeto. Para quem está aqui, né, que chegou aqui através de mim, Salvador está com um projeto aí de fazer 100 lives, né? Essa aqui fazer é 100... 62, a live 62, 63, né, não? Enfim. Então, assim, parabéns pelo projeto, Salvador. 63, você está de parabéns. Olha, já perdi daqui. 63, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns aí por estar fazendo isso, por querer levar bondade para as pessoas, levar conteúdo bom, levar coisa boa para as pessoas, né? Assim, de forma totalmente gratuita. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado, muito honrado em participar disso aqui com você, participar desse projeto seu, né? Foi maravilhoso esse tempo. Legal. Vamos fazer um print aqui. Vou postar. Vou desativar os comentários bem rápido aqui. Se prepara aí, senão vai sair embaçado. Deixa eu até pegar a luz boa aqui, ó. Assunto e eu espero que vocês minha internet, E Rodrigão, mestre, obrigado. Tá travando aqui, mas quero agradecer por esse momento que a gente passou aqui. Pessoal, obrigado por vosso contributo, pela vossa presença e eu acredito muito que a nossa geração será uma geração boa que faz as coisas acontecerem. Valeu, pessoal. Vou encerrar aqui a live. Valeu, Rodrigo. Valeu. Até mais. Tchau.